Te convido para meditar num dos salmos mais queridos e mais lidos de toda a história bíblica, Salmo 23. Começando com o versículo 1 que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gostaria de refletir nesse primeiro versículo e chamando a sua atenção para o que ele diz: O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, aquele que criou o universo, aquele que criou toda a natureza e tudo que está sobre a face da terra, a vida, as flores, as plantas, os animais, a perfeição da natureza. Ele é o meu pastor, o Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que esteve com Moisés, que levou o seu povo para a liberdade quando os tirou do Egito. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele garante que nada nos faltará. O que nos faltará? O que nos faltará? Nada nos faltará. Isso significa que Ele tem todo o poder e Ele se coloca para o seu povo como aquele que supre, aquele que cuida, aquele provedor de todas as nossas necessidades. Por isso, Ele é suficiente para nós. Ele contempla aquilo que nós precisamos, mesmo que a gente não saiba. Ele tem tudo em suas mãos, Ele tem todo o poder, Ele tem a saúde para o doente, Ele tem a visão para o cego, Ele tem a porta de emprego para aquele que está desempregado e aflito, Ele tem alegria para aquele que está triste, Ele tem o amor para aquele que está abandonado e muitas vezes excluído do meio social, do meio familiar. Ele tem todo o poder. Ele detém em suas mãos a riqueza. A Bíblia diz que Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Então, se alguém precisa de riqueza, seja material, espiritual, sentimental, Ele tem a riqueza, Ele tem tudo. E deixa eu dizer uma coisa para você: Ele é o meu pastor. O pastor é aquele que cuida da ovelha. O pastor é aquele que, se uma das ovelhas se desgarrar, ele deixa as 99 em lugar seguro, lógico, e vai buscar aquela ovelha que se desgarrou. Atenção para os pastores que abandonam as suas ovelhas e também não vão buscar aquela que se desgarrou. Atenção, você que é pastor, que cuida de um pequeno número, está favorável àquilo que você prega, está favorável e concorda com tudo que você diz, não discorda em nada, por isso ele faz parte do seu grupo, mas aquele que diz algo que não lhe agrada, você abandona, você exclui, você não visita, você não vai atrás, porque isso te geraria trabalho, isso te geraria mais um sacrifício, te geraria deixar o seu grande eu intocável para se humilhar e abrindo o seu coração de pastor e atrás da ovelha que desgarrou. Diferente do pastor verdadeiro que vai buscar a ovelha que se desgarrou. Existem muitas pessoas que têm apenas o título de pastor, mas não cuidam de suas ovelhas. Jesus disse que suas ovelhas reconheceriam a sua voz, porque Ele é o bom pastor, aquele que, quando fala, as suas ovelhas têm sede de ouvi-los. E eu pergunto para você, pastor, quando você fala, alimenta as ovelhas, as palavras de sua boca são alimento saudável para a sua igreja, para o seu rebanho, ou apenas palha seca, alimento ultrapassado, alimento, muitas vezes, alimento estragado?
Então, se você é um pastor, eu tenho certeza, se você é um bom pastor, você cuida bem das suas ovelhas, você dá o alimento correto. O bom pastor sabe a hora certa de falar, de ensinar coisas mais complicadas ou mais fáceis para as suas ovelhas entenderem. Então, meu querido irmão, pastor, você que prega a palavra de Deus, vale a pena você refletir no exemplo do bom pastor. É com muito prazer que o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E com certeza de que, sendo Ele o meu pastor, nada me faltará. E ele continua os versículos dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O bom pastor, ele leva as suas ovelhas ao alimento maravilhoso e a beber nas fontes de águas tranquilas. Guia-me mansamente até a fonte das águas. Então, existe uma diferença muito grande daqueles que se intitulam pastores, mas na verdade são mercadores. E o próprio Jesus diz que aqueles de quem não são as ovelhas, aquele que não é o pastor, é apenas aquele que é chamado de mercenário. O mercenário não trabalha por amor às ovelhas. Não, jamais dará sua vida pelas ovelhas, porque o mercenário, ele apenas está interessado no lucro que dá a lã das ovelhas, muitas vezes a carne das ovelhas, muitas vezes o sangue das ovelhas. Então, para ele não interessa se o que ele vai lucrar depende de derramar o sangue das ovelhas, de colher o couro das ovelhas ou mesmo a lã, o que tem a ovelha a oferecer. Ele está interessado naquilo que a ovelha tem a oferecer. De maneira que quando uma ovelha começa a dar problema, está manca, está custosa para o seu trabalho, demanda tempo, demanda mão de obra, serviço, tempo de conversa, tempo de oração, exige que ele vai ter menos tempo para com sua família, porque vai ter que visitar, porque vai cuidar daquela ovelha que está com problema. Aí o pastor mercenário, na verdade não é pastor, é o mercenário de quem não são as ovelhas, ele deixa a ovelha para trás. E se ver o lobo, e se o lobo chegar e atacar suas ovelhas, para ele será um alívio, porque ele vai dizer menos um. Será menos trabalho para o mercenário, aquele que não é o pastor, mas aquele que ama as ovelhas, aquele que tem como exemplo o bom pastor, que é Deus, que é o Senhor Jesus. Jamais deixará a sua ovelha morrer nas mãos do lobo. E o lobo representa Satanás, o lobo representa as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Então, meu querido, eu te aconselho para se apegar ao verdadeiro pastor. E preste atenção, muita atenção, que tipo de pastor está te pastoreando. É o verdadeiro pastor, ele dá mesmo a sua vida por você se for necessário, ou ele só quer mesmo a tua lã, que significa a tua contribuição, que significa muitas vezes o teu dinheiro, e muitas vezes só está interessado nisso. Mas o verdadeiro pastor não é assim. Quero dizer que existe uma diferença do pastor verdadeiro para esse que é mercenário. O mercenário não está interessado no bem-estar das ovelhas. O mercenário não está interessado que a sua ovelhinha esteja bem alimentada, saudável, feliz. Não. O mercenário só quer saber se está tendo lucro. Enquanto que o verdadeiro pastor, o bom pastor, muitas vezes ele nega a si mesmo para cuidar das ovelhas, porque para ele o que importa é que seu rebanho esteja bem. Ele dará
se possível, se necessário, a própria vida pelo seu rebanho. A exemplo do Senhor Jesus, a exemplo do próprio Cristo. Então, a nossa reflexão neste momento é: busca o verdadeiro pastor. Examina as características do verdadeiro pastor, olhando para o Salmo 23 e olhando também para Jesus. E no capítulo 10 de João, evangelista João, ele descreveu exatamente as características do bom pastor e também do mercenário. Tá certo? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo falando a palavra que te anima, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Te convido para se inscrever no canal, clique no gostei e compartilhe com mais pessoas para que essa palavra alcance mais corações. Obrigada, até o próximo vídeo.